Muito bem, amados, hoje de manhã eu quero trazer uma mensagem do texto de Isaías capítulo 6, um dos capítulos mais conhecidos dentro da palavra de Deus. Isaías capítulo 6, vamos inicialmente ler apenas o versículo 13. Isaías 6, verso 13. A palavra de Deus diz aqui neste versículo: porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Hoje de manhã eu quero falar sobre quem faz parte da santa semente. Quem faz parte desta santa semente? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esse culto tão especial que temos oferecido ao nosso Deus nesta manhã, através dos cânticos, através das orações e até mesmo através dos dízimos e das ofertas. Obrigado, Pai, porque tudo que estamos fazendo aqui é para o Senhor. Mas agora é Deus quem está fazendo por nós, nos mostrando a sua palavra, nos instruindo, nos ensinando o caminho que precisamos seguir. Fale conosco, meu Pai, não deixe que nada venha nos distrair da importância deste ensinamento, mas que a palavra de Deus seja forte no nosso coração. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Apenas 10%. Apenas a 10ª parte do povo de Deus fazia parte da semente santa. Você e eu diríamos, é muito pouco, comparado com os 90% que ficava para trás, o que restava. Mas observe duas palavrinhas neste texto: semente. Irmãos, a semente, por menor que seja, germina, e a semente é símbolo de vida. E a palavra santa, que significa separada e de ótima qualidade. Em outras palavras, então, Deus está dizendo, 10% é muito pouco, mas 10% é suficiente. 10% é muito pouco, mas 10% é suficiente. Se pararmos para pensar, o nosso dízimo é assim também. Você e eu entregamos apenas 10% do que ganhamos, do que recebemos para Deus, e este valor é usado para a casa de Deus, para a obra de Deus. É um dinheiro separado, é um dinheiro santificado. Como usamos o restante do nosso dinheiro, os outros 90%, já não é tão santificado assim. Nós pagamos a energia elétrica, que nem sempre é usada com sabedoria, esquecemos a luz acesa, ficamos mais tempo debaixo do chuveiro do que deveríamos. Pagamos a água, que muitas vezes desperdiçamos, esquecemos a torneira aberta. Compramos roupas lindas de nomes, mas que nem sempre também dão testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos à conclusão, então, que o dinheiro mais bem empregado foi mesmo o nosso dízimo, a 10ª parte do nosso ganho. Por isso que eu digo, 10% é muito pouco, mas é suficiente, amém, irmãos? Assim também, Deus, Ele mostrou para o profeta Isaías de antemão, que apenas a 10ª parte de Jerusalém seria salva, ou apenas a 10ª parte de Jerusalém faria parte da semente santa. Quando será que isso aconteceu? De uma certa forma, aconteceu quando o rei Nabucodonosor invadiu a terra de Israel e principalmente a cidade de Jerusalém, deixando a cidade derrubada, arrasada, matando a maioria dos seus moradores e levando alguns poucos para o cativeiro. Mas isso aconteceu realmente no ano de 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito invadiu a cidade de Jerusalém, matou a maioria de seus habitantes,
levou alguns poucos também para o cativeiro, espalhou os judeus por toda parte da terra e destruiu completamente a cidade de Jerusalém. Isaías 6, verso 11 diz: então disse eu, até quando, Senhor? Até quando a cidade será desolada? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Só 1948 anos mais tarde, Israel voltou a existir como nação, e aquela terra voltou a ser habitada. Mas até hoje, o povo judeu continua cego quanto ao seu destino, cego quanto ao seu Messias. Isaías 6, verso 10 diz: engorda o coração deste povo, faze-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Assim como dentro da nação de Israel, existe também muita cegueira espiritual dentro das igrejas hoje em dia. Se o diabo, Satanás, atacasse as nossas igrejas, quantas pessoas fariam parte nesta manhã da semente santa? E quantas seriam saqueadas e levadas pelo inimigo? Quantos crentes são como carvalho, como a azinheira, que apesar de desfolhados, ainda ficam firmes? Quem faz parte da semente santa nesta manhã? Esta é a pergunta. Quem faz parte da semente santa nesta manhã? Em primeiro lugar, quem tem uma visão verdadeira, uma visão real da pessoa do nosso Deus. Isaías obteve esta visão. No versículo 1 ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Geralmente, meus irmãos, algo de muito especial, algo de diferente, marcante, precisa acontecer em nossas vidas, para que passemos a ter uma visão real e uma visão verdadeira de quem é Deus. No caso do profeta Isaías, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era um rei muito querido, era um rei muito amado pelo povo de Israel. Ele era amado pelo profeta Isaías. No nosso caso, irmãos, pode ter sido o nascimento de um dos nossos filhos, pode ter sido a formatura de um dos nossos filhos, pode também ter sido o desemprego que bateu a porta da nossa casa, ou até mesmo a morte de um ente querido. Mas geralmente, algo de especial, algo marcante, precisa acontecer para chamar a nossa atenção para a pessoa de Deus. Deus usou a morte do rei Uzias para despertar o profeta Isaías, para despertar a nação de Israel. Isaías viu a Deus como nunca o havia visto antes. Nesta manhã, nós precisamos ver a Deus como nós nunca o vimos antes. Por 26 anos, Deus tem abençoado o nosso ministério, as nossas igrejas, Deus tem protegido, Deus tem preservado. Posso contar nos dedos das mãos as pessoas que morreram nesses 26 anos dentro do nosso ministério. E na maioria das vezes foram homens e mulheres de Deus que já haviam vivido suas vidas, já haviam passado de uma certa idade. Mais recentemente, nós perdemos o irmão Juscelino, que partiu para a glória de Deus. Mas poderia ter sido seu marido, poderia ter sido seu pai também. Por que Deus permite essas coisas? Para que tenhamos uma visão verdadeira de Deus. E geralmente, se algo de extraordinário não ocorrer, nós não vamos ter uma visão real de Deus. Primeiro, nós precisamos ver que Deus é soberano. Isaías disse: eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O seu trono é alto e sublime, o séquito é símbolo de poder,
o trono também simboliza o seu poder. Quantos nesta manhã concordam que Deus é poderoso? Isaías viu que todo poder pertence a Deus. Quantos crentes acreditam nisso? Quando a doença bate à porta do seu coração, quando o desemprego bate à porta da sua casa, quando alguém fala mal de você. Nessas horas esquecemos que Deus é todo soberano e queremos resolver os problemas do nosso jeito. Achamos que Deus está longe e não pode nos ajudar, mas Jeremias 23 diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Em outras palavras, Ele é poderoso de qualquer lugar que seja, perto ou longe, Deus é soberano. Uma mãe aflita passou a noite inteira em oração, porque seu filho seria operado aqui no Hospital das Clínicas, do coração, na manhã seguinte. Mas durante aquela noite, ela sentiu uma tremenda paz da parte de Deus, uma tremenda paz. Na manhã seguinte, ela pediu ao médico, antes de fazer a cirurgia, faça mais uma vez um exame de imagem, para ver como está o coração de meu filho. O médico, sabendo que aquela mãe era uma pessoa muito séria, fez o exame e não localizou mais o problema. A cirurgia precisou ser cancelada. Amém, irmãos? Pastor, isso é coisa de pentecostal. Não, meus amados irmãos, isso é coisa de quem tem fé e acredita no poder de Deus. Ele é soberano para curar e Ele é soberano para não curar. Ele faz o que a sua vontade deseja. Uma irmã em Cristo não tinha nenhuma condição física de ser mãe. Ela era estéril, assim havia sido diagnosticada, não havia jeito para ser mãe. De repente, a médica resolveu fazer um exame de ultrassom, e a médica viu aquele bebezinho sendo formado no útero daquela mãe. A médica, sabendo que era um milagre, não conteve a sua alegria, e dizia, durante o exame, é milagre, é milagre. Amados irmãos, milagres acontecem. E milagres sempre vão acontecer quando acreditamos que Deus é soberano. A semente santa, ela tem uma visão real de Deus. E dentro desta visão, ela descobre, Deus é soberano. A semente santa também reconhece que Deus é santidade. No versículo 3, nós lemos, e clamavam os anjos uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O verso 2 diz que esses anjos escondiam seus rostos, não tinham coragem de olhar para Deus. Eu creio que é para demonstrar o quão santo Deus é, a santidade de Deus. Deus é tão santo, mas tão santo, que temos vergonha de olhar para Ele. Santo, 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 significa separado de todo mal e sagrado em todas as situações. Eu tinha um amigo durante a juventude, ele me dizia que não conseguia ler a Bíblia sem camisa. Ele não conseguia ler a Bíblia dentro de um banheiro. Para ele, a palavra de Deus e Deus são tão santos, mas tão santos, que mereciam um lugar sagrado, especial, e uma postura sagrada, especial, para poder se aproximar de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa fazer como ele fazia, mas de uma coisa ele tinha razão, Deus é santo. Muito mais importante, no entanto, é não alimentar os nossos olhos com o mal, é não cobiçar, é não mentir, é não criticar. Deus é santo e nós, seus filhos, devemos ser separados também. 30 dias depois da morte de Moisés, Josué precisava de um milagre. Ele era o novo líder, mas a nação de Israel ainda não tinha muitas razões para segui-lo, para confiar nele. Ele disse para o povo, em Josué 3:5,
santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Foi a primeira instrução de Josué para o seu povo: santificai-vos, separai-vos. Aí o povo obedeceu, o povo tomou banho, o povo lavou as suas roupas sujas, o povo se arrependeu de seus pecados, e na manhã seguinte, Deus abriu o rio Jordão, e aquele povo passou a seco. Ali foi uma prova de que Deus estava com Josué. E se nós nos santificarmos, Deus também irá abrir o nosso rio Jordão, amém, irmãos? Nós iremos passar por tudo o que precisamos passar, mas protegidos e vitoriosos. Quantos estão precisando nesta manhã de um milagre? Josué disse: santificai-vos, separai-vos hoje. Deus é soberano e Deus é santo. Assim que chegamos à cidade de Londrina, uma senhora espalhou no bairro que a nossa igreja não acreditava no poder de Deus. Por que ela disse isso? Porque como uma igreja batista tradicional histórica, nós não pregamos cura divina, prosperidade financeira, nós não pregamos sonhos, profecias, mas nós confiamos sim no poder de Deus. Nós acreditamos sim em milagres. Nós só não acreditamos em homens, amém, irmãos? Que manipulam as emoções das pessoas. Um conhecido nosso, crente em Cristo, estava orando pelo crescimento físico de sua criança. A criança simplesmente não crescia, parou de crescer, ia ao médico e não havia nenhum desenvolvimento físico. Os pais ficaram preocupados. Um homem de Deus foi até a casa daquela família, orou seriamente sobre aquela criança, um homem sério, um homem de fé. E naquele mesmo dia, isto é fato, a criança cresceu 5 centímetros. E desde então não parou de crescer, para a honra e a glória de Deus. Pastor, o senhor acredita nisso? Irmãos, eu acredito na vontade de Deus. Todo crente que está vivendo em santidade, seja nesta ou noutra igreja, será abençoado por Deus. Tiago 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quem ora em santidade, será respondido em santidade. Quem ora na carne, será respondido na carne. A semente santa não desiste. Ela tem uma visão verdadeira, ela tem uma visão real de Deus, ela reconhece que Deus é soberano, e ela reconhece que Deus é santo. Quem faz parte da semente santa? Aqueles que têm uma visão real da pessoa de Deus. Em segundo lugar, aqueles que têm uma visão real de si mesmo. Isaías, ele pela primeira vez reconheceu quem ele era. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando foi a última vez que você teve esta visão de si mesmo? Ai de mim, ai de mim. Além de conhecermos a Deus, precisamos conhecer o homem. E o primeiro homem que precisamos conhecer é o nosso próprio eu. Isaías olhou através do espelho da fé. E ele não gostou nada do que viu. E ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Por que ele disse isso? Primeiro, porque ele viu o seu pecado. Ele disse: porque sou um homem de lábios impuros. Se nós pudéssemos, nesta manhã, ver o nosso pecado, contra a esposa, contra o esposo, contra os filhos, contra os pais, contra uns aos outros, contra Deus, nós também iríamos clamar pela misericórdia de Deus. Davi passou 12 meses, 1 ano, sem perceber, sem enxergar os seus pecados, até que o profeta Natã entrou na presença do rei e disse: tu és o homem, este é o seu pecado. Mas Davi estava acostumado com vitórias militares. Ele havia recebido muita glória
e ele não podia enxergar o seu próprio pecado. Mas quando o homem de Deus disse, tu és o homem, imediatamente, Davi disse, pequei contra o Senhor. E assim também, Isaías disse, estou perdido, ai de mim. E qual era o pecado de Isaías? O pecado de Davi, homicídio e adultério. Qual foi o pecado de Isaías? Que o levou a dizer, ai de mim? O pecado de Isaías, lábios impuros. Ele não falou do seu coração, ele não falou da sua mente, ele falou dos seus lábios. Por quê? Porque ele era profeta. E qual é o instrumento principal de trabalho de um profeta? Os lábios, a fala, a língua. E Provérbios 10:19 diz, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Isaías reconheceu que ele estava usando os seus lábios para pecar contra Deus. Talvez ele estivesse pregando, assim diz o Senhor, quando o Senhor não estava dizendo nada daquilo. Talvez ele estivesse usando a sua língua e a sua posição de profeta para atacar os seus inimigos, para derrotar as pessoas, não para edificá-las, não para glorificar a Deus na vida delas. Eu não sei, irmãos, como que ele estava pecando através da língua, mas era através da língua que ele estava pecando. Ele disse, sou um homem de lábios impuros. E é muito difícil para o homem de Deus reconhecer quando ele falou demais ou quando ele falou de menos. Mas geralmente esse é o nosso problema. É o que falamos, é o que pensamos, é como falamos e por que falamos. Certa vez, eu disse que encontrei uma irmã da nossa igreja perambulando pelas ruas. Maldita a hora que eu usei a expressão perambulando, porque tal expressão ofendeu intensamente a nossa irmã. Ela disse, pastor, eu não sou indigente para ficar perambulando pelas ruas. Essa não foi a minha intenção, mas foi exatamente o que eu disse. E eu fiquei pedindo perdão daquela irmã até consegui-lo. Tiago 3:2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Isaías estava tropeçando em palavras, não sabemos quais, não sabemos como, mas através da boca ele estava pecando contra Deus. Isaías, o grande profeta, reconheceu que pecava com a própria língua. Ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. E segundo, ele disse isso porque ele viu que era igual aos demais, igual às demais pessoas, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todo homem é igual no nascimento, é igual na morte, e durante a nossa vida, irmãos, só há uma diferença entre nós, nas escolhas que fazemos. Somente assim, nas escolhas que fazemos. Isaías ficou preocupado quando descobriu isso. Ai de mim, pois eu sou igual aos meus irmãos, para quem eu estou pregando, cujos pecados eu estou condenando. Eu, no entanto, não sou melhor do que eles. Alguns anos atrás, uma jovem da nossa igreja havia caído em pecado. E ela pediu que eu a levasse perante a igreja para pedir perdão. Eu disse, não precisa, você já está arrependida, você está falando com os diáconos, você está falando com os pastores. Não, eu quero falar perante a igreja. Nós acompanhamos, todos nós juntos pedimos perdão. E eu disse para a igreja, poderia ser uma de suas filhas, poderia ser um de seus filhos. E realmente a igreja, ao invés de condená-la, a perdoou, a abraçou. Por quê? Porque nós somos todos homens de lábios impuros
e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías teve essa visão de si mesmo, que ele era tão pecador quanto as demais pessoas, foi quando Deus pôde fazer a obra na vida de Isaías. A semente santa tem uma visão real de Deus, a semente santa tem uma visão real de si mesma. Mas em último lugar, quem é a semente santa? É quem tem uma visão real do trabalho de Deus, da obra de Deus. Veja o versículo 8. Depois disto, depois do que, Isaías? Depois que eu vi a Deus soberano e santo, depois que eu me vi pecador e igual aos demais, depois desta visão, ouvi a voz do Senhor. Sabe por que Deus não fala mais ao seu coração? Deus não fala mais com você? Porque você não tem mais uma visão de Deus. Você não tem mais uma visão real de si mesmo. Depois disto, ele ouviu a voz do Senhor que lhe dizia assim: a quem enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós, Isaías? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes da visão, ele tinha o quê? Uma agenda pessoal, planos pessoais. Não havia tempo para servir a Deus, trabalhar para Deus. Depois da visão, ele disse: eis-me aqui. Agora eu estou pronto para te servir. Está faltando visão espiritual no meio do povo de Deus. Algumas pessoas estão faltando aos cultos da sua igreja por motivos fúteis. Outras estão abandonando os ministérios por motivos fúteis. Por quê? Porque são míopes. Só estão enxergando este momento na vida delas e estão deixando de olhar para o dia de amanhã. Estão deixando de olhar para o futuro. Só 10% de Israel podia enxergar ao longe. Os outros 90% estavam olhando apenas para o aqui e agora. Por isso, sacrificaram o futuro no altar do presente. Mas graças a Deus, ainda há aquelas pessoas que estão olhando para a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Há pessoas que estão olhando para o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Há pessoas que sabem que vão morrer a qualquer hora do dia ou da noite. E elas estão olhando para o futuro. Mas, quando nós olhamos só para o dia de hoje, nós vamos nos desanimar e não haverá mesmo lugar para a obra de Deus nas nossas vidas. Deus avisou de antemão que o trabalho de Deus não visa resultados imediatos. Veja no verso 10. Engorda o coração deste povo, faze-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Seria mais ou menos Deus dizer: Rômulo, pregue para o Templo Batista Maranata por 4, 5 anos. Mas eles não vão ouvir, seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão pesados, mas apesar disso eu quero que você pregue, mesmo sabendo que resultados não virão. Deus havia avisado de antemão que o povo não iria se arrepender, ao contrário, iria se endurecer ainda mais. O que você faria se soubesse que ninguém dará o dízimo neste mês? Você o daria? Se você soubesse que ninguém irá comparecer hoje à tarde ao culto de oração, você viria a si mesmo? Que ninguém irá aparecer no culto de hoje à noite, você viria a si mesmo? Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, pregue para este povo, mesmo sabendo que essas pessoas não te ouvirão. Mesmo sabendo que os resultados não irão ocorrer. Na década de 80, eu era um jovenzinho, estava em São Paulo, numa conferência com o pastor José Infante,
E durante a pregação, uma das pessoas da igreja se levantou, discutiu com o pastor Infante, discordou da mensagem, saiu pisoteando. Depois do culto eu perguntei ao pastor Infante se aquela cena o havia desanimado, e ele disse não, ao contrário, me deu forças ainda mais. Isaías, você ficou desanimado, pregando para este povo de olhos fechados, de ouvidos pesados? Isaías agora podia dizer não, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, e se eu estou agradando a Deus, é isso que importa. Os resultados na obra de Deus não são imediatos, amém, irmãos? Não são instantâneos. Se o nosso objetivo é resultado imediato, das duas uma, ou nós vamos nos desanimar, nós vamos desistir da obra de Deus, ou nós vamos buscar meios errados para criar resultados. Mas não precisamos nem desistir e nem manipular resultados. Por quê? Porque nós temos uma visão nesta manhã: Deus é soberano, Deus está acima dos acontecimentos, Ele é soberano, Ele vai cuidar da obra dEle, nós basta obedecermos. E o que o trabalho de Deus visa então, já que não são resultados imediatos? O trabalho de Deus visa pessoas. Quantos podem reconhecer que esta igreja visa pessoas e não resultados? Indivíduos, famílias, almas, pais, mães, filhos, esposos, esposas. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como carvalho, e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Em outras palavras, Deus disse para Isaías: Isaías, você tem que pregar para 100% de pessoas, a fim de alcançar apenas 10% que vão me amar e vão me servir. Não é sempre assim? Você tem que pregar para todos, porque no meio desses 100%, eu vou separar 10%. Deus gosta de 10%, amém, irmãos? Eu vou separar 10%. Um pastor certa vez me disse: que desperdício, fazer 10 mil, 15 mil propagandas para uma conferência, quando só 2 ou 3 pessoas aparecem na igreja por causa delas. Eu disse: desperdício não. Se 2 ou 3 pessoas vieram por causa de 10 mil convites, valeu a pena. Que fossem 10 mil dólares por 2 almas, valeu a pena, amém, irmãos? Que visão míope do ministério. Eu quero acreditar nesta manhã que todos nós que aqui estamos, caso contrário não estaríamos, fazemos parte da semente santa, mas só o tempo nos dirá. Isaías perguntou: até quando, Senhor? E o Senhor respondeu: até a próxima calamidade, até a próxima provação, até o próximo julgamento. Ou seja, é na hora da provação que a semente santa fica firme em seu lugar. Quem aqui faz parte da semente santa? Sempre a minoria, amém, irmãos? Sempre a minoria.